Olá, turminha. Bom dia, boa tarde. Hoje, eu coloquei 22, hoje é 23. Na verdade, hoje eu tô gravando dia 22, a aula do dia 23. Enfim, desculpem. Vamos lá para nossa aula de geografia de hoje. Mudanças e permanências. Vai estar lá na apostila, na página 67, tá? Vocês já pararam para prestar atenção que as mudanças da nossa cidade, do nosso estado, elas não são percebidas diariamente? Vocês sabiam que muitas das vezes nós nos acostumamos com o nosso ambiente, o nosso bairro, nossa cidade, e que a gente começa a se acostumar tanto com os caminhos, a paisagem, que quando passa algum tempo sem visitar determinada região ou cidade, aí quando a gente volta a ver aí de novo, é que a gente percebe a diferença, o que foi mudado. Por exemplo, já está com um bom tempo que a gente não vai para a escola, né? No caso de vocês. Mas aí a paisagem sempre foi a mesma, né? A última vez que vocês estiveram na escola, eu acho que provavelmente a Fátima tinha acabado de plantar a hortinha lá, as plantinhas. E aí, com o passar do tempo, foi mudando algumas coisas. Quando vocês retornarem, quando a gente retornar para a aula presencial, vocês vão perceber, só então vocês vão perceber o quanto foi que mudou. Por quê que vocês vão perceber isso só agora? Porque já está com 1 ano e 3 meses que as aulas foram suspensas. 1 ano e 3 meses? Acho que sim. 1 ano e 4 meses. E aí vocês vão perceber, vocês vão notar coisas que vocês ainda não tinham percebido. Vocês vão perceber no caminho indo para a escola vai ter construções novas, vai ter comércios, pode ter ruas com nome diferente e entre outras. Em cidade grande tem indústria, edifício, avenida e que as pessoas nem lembravam mais, nem nunca tinham prestado atenção, mas com o passar do tempo começaram a perceber. Então, vamos lá para a apostila, tá? De novo. Aqui. Atividade 1 de geografia, a ação do ser humano no tempo e no espaço. Mudanças e permanências. Nós construímos e fomos transformando as cidades e muitas das transformações permanecem para contar a história dos nossos antepassados. Há cidades de diferentes tamanhos e elas são transformadas para atender à nossa necessidade. Lembra que eu falei ainda agorinha sobre que vai mudando as coisas e a gente nem percebe o que mudou e se mudou? Pois é, a mesma coisa é aí. Ah, e aí tem aí, veja como era a gamileira antigamente. Observem, essa aí é a imagem de como era a gamileira. Ó, ela tinha uma árvore apenas e nessa árvore era onde ficava quando os navios vinham para cá, ele ficava ancorado aí, nessa única árvore que tinha. Mas com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo, né? E atualmente, essa gamileira, que antigamente era só uma árvore e o espaço onde
amarrar os navios, os barcos para ele não voltar, agora é o Porto da Gamileira, chamado Porto. Por quê? Porque tem um mastro, fizeram umas construções. Observa aqui em cima, ó, aqui, ó, nessa parte, dá para ver as casinhas da Gamileira, que hoje em dia é diferente. Hoje em dia está um pouquinho diferente de como era antes, né? Ó, ali as casinhas da Gamileira. E aí, o que foi diferenciado agora? As casinhas continuam, elas foram reformadas, né? E tem aí todo o calçadão, tem aí as ruas, o mastro. E aí, essa parte aí da Gamileira é onde fica o calçadão. Antigamente, os barcos atracavam por embarque e desembarque de pessoas e objetos. E naquela época ali de cima, lá na década de 50, 1950, o Rio Acre era o rio Bambambam, era o rio mais conhecido. Era pelo Rio Acre que as pessoas chegavam aqui. Aquelas pessoas que não vinham de cavalo há muito tempo de viagem, elas vinham de barco. E essas viagens de barco era muito longa e demorada. Aí agora, hoje em dia, né, com a atualidade, a atualidade mesmo, as viagens quase não acontecem mais de barco, né? Aí aqui, ó, ainda aqui. Aí tem uma pequena atividade que tá perguntando aí, ó, de acordo com o texto, responda as questões. As imagens são iguais ou diferentes? O que elas apresentam de diferença? E por que elas apresentam essas diferenças? E fora isso aí, que não vai estar aí, você vai aproveitar e você vai fazer uma pesquisa de imagem sobre as mudanças e as permanências do bairro onde você vive. O que mudou no seu bairro? O que continua igual? Se você tiver como, né? Tiver como tá fazendo essa pesquisa, tiver imagens, fotos, é bom, é interessante colocar. Mas se não tiver como, não tiver essas imagens, essas fotos, o que a gente vai fazer? Vocês vão pegar revista, livro e vai recortar imagens de como era a determinada cidade, determinado local antigamente, 1800, 1500, 1900 e de como tá agora, tá bom? Responder essas 3 perguntinhas facílimas e fazer essa pesquisa de imagem, onde vocês vão estar pesquisando sobre as imagens do seu bairro, de como era e de como está.